Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Dr. Roberto Guida, cardiologista e clínico geral. Cuide da sua saúde. CRM 52494629. Ligue 24309063. Grande professor Dionísio da Silva. Agora é a primeira vez que a gente se encontra aqui no ar em 2022. Feliz ano novo, professor. Muito obrigado, querido Rodolfo. Feliz ano novo para você também, que ele nos seja leve e formoso, como tem sido todos esses, apesar das dificuldades, que venceremos. Bom dia, Ágata, minha querida Ágata, já curada e refeita. Tudo bem, professor? Bom dia aos ouvintes, que são nossos imperadores, né, Rodolfo? É verdade. São os nossos imperadores aqui da programação da Band News FM, sempre, professor. Então, eles são os imperadores e você está acima dos imperadores, porque você comanda uma legião de ouvintes aqui na Band News FM, sempre com as tuas informações e com as tuas orientações, significado de palavras e expressões. Então, vamos começar por essa palavra que você trouxe logo no comecinho. Imperador, professor, de onde vem essa palavra? A origem vem de onde? Conta pra gente, por favor. Rodolfo, você que está com essa temporada em São Paulo, deve ter notado que em São Paulo eles começam muitas conversas com então, não é? Então, não é mesmo? Eles começam com então. É o então do... Então. Então. Eles, para concordar, para discordar, vale para tudo esse então, professor. É uma espécie de coringa, né, Ágata? O então é um coringa. Mas então, eu quero dedicar essa coluna a uma atriz paulistana, de origem dinamarquesa, célebre atriz brasileira, a Kate Hansen, é uma querida amiga desde os anos 70, e eu nunca esqueci umas frases que ela disse para Dom Pedro I, o imperador do Brasil, e no filme representado pelo Tarcísio Meira, no filme de Carlos Coimbra, quando, em 1972, nós celebramos o Sesc Centenário da Independência do Brasil. Então eu me lembro que a palavra Sesc Centenário era difícil para o pessoal do ensino médio, tinha que explicar de onde que vinha, não é? E ela diz nessa cena, Rodolfo, o Dom Pedro I batia nas mulheres, é um traço vergonhoso da personalidade dele, deste grande brasileiro que foi o Dom Pedro I, mas ele batia nas mulheres e ele ameaçou bater na imperatriz do Brasil, que era feita pela Kate Hansen, e ela diz as seguintes frases: bate na tua mulher, bate na mãe de teus filhos, bate na imperatriz do Brasil. Até hoje eu vejo essa cena na minha memória, eu relembro com muita frequência, e fico pensando assim, puxa, demorou para a Lei Maria da Penha punir, né, especificamente a violência doméstica, mas que mau exemplo deu este imperador. Mas ele foi pai de um carioca bonzinho, o único imperador que os brasileiros têm realmente nascido aqui, nasceu aí em São Cristóvão, que foi o Dom Pedro II, e esse era culto, poliglota e não batia na mulher. Ainda bem, né, professor? Mas é verdade, era um poliglota, né? Dom Pedro II era um poliglota, um estudioso, cientista, enfim, alguém que estudava muito a ciência, né, professor? Mas me conta, a origem da palavra imperador vem de onde, exatamente de onde? Bom, ainda bem que temos o Rodolfo aqui, editor, que não deixa o professor Dionísio voar fora da pauta, né? Imperador, Rodolfo, vem do latim. A língua portuguesa é filha do latim, e no latim era imperator. Os antigos romanos, eles dividiam o poder da República Romana em 3 classes principais, assim. Era o potestas, que quer dizer a potestade, que é a capacidade que a pessoa tem de mandar. E daí tem a outra, era a auctoritas, que é a autoridade. Por exemplo, um juiz tem autoridade que lhe foi conferida. Não basta ter a capacidade, tem que receber pelos meios normais esta autoridade, autoritas. E tinha
o Imperium, que era a terceira forma de poder e que era definida, exercida pelos cônsules e pelos pretores. Mas quando vinha uma crise, como os cônsules eram 2 e tinha que, por exemplo, enfrentar uma invasão, um problema sério que teria que resolver com o uso da força, então o imperador não era eleito, né? Era tipo assim, aclamado entre aqueles 2. E às vezes não era nenhum dos 2, era um comandante das Forças Armadas que era aclamado pelas legiões, outra divisão do exército romano, para resolver o problema. Agora eu vou concluindo com o seguinte, que é muito curioso, Rodolfo, como essas coisas que já têm mais de 2000 anos, passaram para a língua portuguesa, porque, por exemplo, nós temos um craque, não é? O imperador, o Adriano Imperador está aqui pertinho, como imperador ficou na língua portuguesa, não só para designar o poder, nós estamos lembrando por causa do bicentenário da independência do Brasil, proclamada por um príncipe, que era filho de um rei, que podia ter se proclamado rei do Brasil. Por que ele preferiu o imperador? Porque ele não queria disputar com o pai. E ele chegou a dizer que se Dom João VI voltasse, ele deixaria o trono porque o pai tinha precedência. E essa palavra ficou na língua portuguesa. Nós dizemos que o padre Antônio Vieira é o imperador da língua portuguesa, quer dizer, ele pode tudo. Mas ainda assim, havia também outras palavras. Tinha o tribuno da plebe, o pontífice máximo, que hoje é o Papa, porque a igreja pegou o modelo do Império Romano, e o Dominus e o Augustus, não é? Que eram títulos de poder. Rodolfo, é um terreno lindo esse, e não podemos esquecer que imperador deu imperatriz, não é? Exatamente, era isso que eu ia lhe perguntar. Ou seja, você tem por um lado o imperador com todo esse poder, com essa força, e você passou um pouco pela história, até para contar um pouco porque também, por parte de Dom Pedro II, essa escolha de Dom Pedro I, enfim, dessa escolha do título, de certa forma, mas também passar pela imperatriz, né, que tem um sufixo, professor, diferente? Exatamente. Esse sufixo é para designar o feminino, já estava em outras línguas, e no português foi a melhor adaptação. Assim como, por exemplo, né, quando a Dilma Rousseff foi eleita presidente da República, muitas pessoas quiseram chamá-la, e efetivamente chamavam de presidenta, para marcar território, né? Como a palavra não é errada, é correta, está na língua desde os albores da língua, desde os começos, mas não era para por motivo linguístico, de capricho da linguagem, era para marcar território ideológico, né? Em vez de presidente Dilma Rousseff, como era conhecida. Mas com o imperador não dá de fazer imperador valer para os 2 gêneros, então se criou a imperatriz. E tem uma curiosidade, a Imperatriz Leopoldina, que dá nome a estradas de ferro, dá nome a tantas coisas importantes no Brasil, foi realmente ela quem proclamou a independência do Brasil, foi ela que assinou o documento da independência no dia 2 de setembro, porque o Dom Pedro I estava licenciado e em viagem. Provavelmente nessa viagem encontrou a Domitila de Castro, não é? A Marquesa de Santos, que era sua amante, e que era o motivo daquela briga lá no pé da escada que eu referi no começo da coluna com a nossa querida Kate Ramsey. Mas então o professor Milton Teixeira, certamente no correr desse ano, terá, com o habitual sabor que ele dá a esses episódios históricos, como nos explicar melhor. Mas foi a independência do Brasil. Atenção, público feminino, alô! A independência do Brasil foi proclamada por uma mulher,
A história foi feita pelos homens e não destacou esse detalhe. Professor, e você está restabelecendo aqui a verdade. Agora, o Saulo Falconeri, muito atento, está dizendo, temos que lembrar da casa de shows Imperator, que está aí um pouco na origem da palavra imperador, no Meyer. Tomei muito banho de espuma em matinê lá. E também ele diz, olha, o professor está falando de Imperatriz, temos a escola de samba, Imperatriz Leopoldinense, né, professor? Então, temos aqui referências no nosso Rio de Janeiro, cariocas, fluminenses, enfim, dentro da tua pauta de hoje. Agora, a expressão que você separou para trazer para a gente o significado é bater continência, professor. Então, é uma expressão, vamos dizer assim, militar, mas que muitas vezes as pessoas usam no linguajar popular, né? Você bateu continência para ele? Não, tem mesmo, tem que bater continência para fulano e tal, e as pessoas popularizaram também essa expressão, né? Exatamente. Olha, Rodolfo, você não sabe como eu fico feliz com essa extensão que você faz para o bater continência como comparação, como metáfora na língua de todo dia, como agora fez o nosso Saulo Falconeri, nosso ouvinte, lembrando que imperatriz, imperador são palavras que estão aí na língua portuguesa e às vezes, inclusive, no próprio latim, não é? Tem aí o chopp imperial também, não é? Que é um tipo de chopp. Daquele. Mas o bater continência é o seguinte, Rodolfo, a origem é muito curiosa. Os cavaleiros medievais, eles lutavam com o rosto coberto, não é? Aquela lataria toda, não é? Que, aliás, era pesadíssimo aquele uniforme cobrindo o rosto. Então, ou mesmo quando não era mais metal, era um elmo que cobria o rosto. Então, quando ele encontrava a autoridade, este cavaleiro, ele levantava o elmo, ou levantava aquela parte da lata que cobria o rosto, para mostrar ao superior quem era ele, fazer o reconhecimento. Então ele usava a mão direita para isso. A mão direita foi sempre usada para as saudações, desde os primeiros gestos, não é? Uhum. Então, esse bater continência era bater a mão, que depois passou a bater no boné, no cap, no meio militar, e, por fim, só na testa, no lado direito da fronte. Há toda uma regra para bater a continência, né? Tem que ser com a palma da mão para fora, numas determinadas instruções, ou na horizontal em outras, enfim. Esse bater continência é um símbolo e uma demonstração de respeito pela autoridade. E, como você muito bem observou, quero destacar isso, você está sempre atento a essas extensões, passou a designar também na vida paisana, na vida civil, a gente respeitar o saber do outro, a gente não entende daquilo, respeita o saber que ele tem, não é? O Saulo está dizendo, Rodolfo, o certo é prestar continência. Se falássemos isso, era flexão o tempo inteiro. O nosso ouvinte aqui, o Gilbert, está falando a mesma coisa. Está me escrevendo aqui, dizendo a mesma coisa. Amigo, não é bater continência, sim prestar continência. Às vezes as pessoas no dia a dia, aqui a expressão para mim estava dessa maneira, é porque popularizou, né, o professor. Mas realmente nos quartéis é prestar continência, está corretíssimo. Diga, Agatha. Inclusive, tem um ouvinte nosso, Luciano, que ele mandou um áudio pra gente perguntando isso, né, Carol? A pergunta do Luciano. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, professor. Rodolfo, eu não sei se eu estou certo, eu queria perguntar ao professor. É bater continência ou prestar continência? Porque eu servi o exército e era prestar continência. Bom dia. Olha aí, professor. E aí? Eles estão certíssimos, mas a expressão foi estudada pelo Capistrano de Abreu com a variante. A variante é bater continência. Se você pegar o livro do Capistrano de Abreu, do Luiz de Câmara Cascudo, você vai ver que no verbete que estuda a continência, ele usa a primeira expressão, que era bater continência, porque era mesmo bater, e depois entrou a variante de prestar continência, não é? E esta informação está lá na história dos nossos gestos, mas os ouvintes estão certos. O uso militar
é prestar continência. E podemos ver que o povo, nesse caso, foi muito sabido, assim, sabido e sábio, né? Porque não é mais bater a mão, não é? Ficou um gesto de prestar realmente uma homenagem, né? Tá certo. Querido professor, grande abraço, ótimo te encontrar neste 13 de janeiro de 2022, às 11h04, a gente vai finalizando nossa coluna Sem Papas na Língua, sempre com muito prazer e te agradecendo pelas suas orientações, informações e esclarecimentos. Um bom dia, até quinta-feira que vem, professor. Um bom dia, Rodolfo querido, Ágata, ouvintes, e vamos nos lembrar sempre que dificilmente uma só resposta é a resposta correta para uma questão. Por isso eu adoro a participação dos ouvintes, é realmente extraordinário. Muito obrigado. É verdade, a gente aprende junto. Abraço, professor, um bom dia para você, uma boa semana, um bom resto de semana aí.